Bom dia! Hoje são 6 de maio de 2017, sábado, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Quando a gente passa por aí, pelo Brasil afora, em estradas, dentro da zona urbana também, e não apenas na zona rural, na zona urbana, nas cidades, a gente vê cartazes ali, propaganda cristã, não é? Jesus te ama, Jesus te ama, não é isso? Muito bonito. E líderes religiosos também gritam nas igrejas, né? Com mais ênfase para os evangélicos. Jesus te ama, Jesus te ama, não é isso? Muito bem. Mas será que Jesus ama mesmo? Será que o amor de Jesus é puro, é forte? Será que o amor de Jesus é mais forte que aquele amor que um pai sente pelo filho, pela filha? Será? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Mas a insanidade religiosa diz que sim. Mas a Bíblia diz que não. E vou mostrar isso aqui de uma forma bem simples, tá? Vamos ver se o amor de Jesus realmente é um amor puro, que não exige reciprocidade. Porque o amor que um pai tem pelo filho não exige reciprocidade. O amor que um filho tem pelo pai ou pela mãe não exige reciprocidade. E Jesus, será que o amor dele é tão puro assim? A Bíblia diz que não. Você duvida? Então, venha cá. Muito bem. O internauta Marcos Luan escreve muito bem aí em minha página no YouTube. Ele faz muitos comentários ali, belíssimos, né? E com o tempo eu estou lendo aí o comentário dele e passando para vídeos, né? Porque o brasileiro não gosta de estudar, não gosta de ler. E eu passando esses comentários de alguns internautas para vídeos, aí terão, obviamente, mais acessos, né? Muito bem. O Marcos Luan tem um bom conhecimento em religião, escreve muito bem. Fez para mim um comentário em meu vídeo de ontem com o título "O ateu Eustáquio responde a um internauta", né? Muito bem. E nesse comentário do Luan, na parte final dele, bem no final, o Luan escreve assim, veja: Se existe alguém que não conhece o que é ter paz, esse alguém é o religioso. Mas também, como que alguém vai ter paz servindo a um Deus que passa o tempo todo ameaçando mandar seus seguidores para o inferno? Veja aí a pergunta do Marcos Luan. Mas também, como que alguém vai ter paz servindo a um Deus que passa o tempo todo ameaçando mandar seus seguidores para o inferno? E quem é na Bíblia, no Novo Testamento, aí já no cristianismo, quem é esse alguém que ameaça mandar seus seguidores infiéis ou seus não seguidores para o inferno? Quem ameaça no Novo Testamento? Jesus. Jesus. Quando eu digo Jesus aqui, não estou falando de Jesus histórico. O Jesus histórico é um nada. Depois vou explicar isso em vários vídeos. Estou mostrando aqui o Jesus do Novo Testamento. E não existe apenas um Jesus no Novo Testamento, mas vários Jesus. Porque são escribas aqui no Novo Testamento com pontos de vista diferentes. É por isso que a Bíblia está repleta de contradições.
porque não foi escrita por uma pessoa só, por várias pessoas, e cada uma com seu ponto de vista. Daí, vários Jesus no Novo Testamento. Isso também vou mostrar depois. Mas veja bem, no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, quem ameaça mandar seus próprios seguidores ou não seguidores para o inferno é o próprio Jesus. E nos cartazes por aí você vê, Jesus te ama. E veja que Jesus te ama. Jesus o ama. Veja aí. Não é? Pois bem, então a pergunta aqui do Marcos Luan, ela responde-se a ela dessa forma aqui. Agora vamos à Bíblia provar que o amor de Jesus jamais se equipara ao amor que um pai sente por um filho e que um filho sente pelo pai ou pela mãe. Vamos provar aqui com a Bíblia, sempre com a Bíblia, que é o melhor livro de ateísmo no mundo ocidental. Muito bem. Então a propaganda é: Jesus te ama. Veremos. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Jesus diz assim: quem ama, veja aí, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você vê aqui que Jesus exige de uma pessoa qualquer, de um filho ou de um pai, ele exige que o amor dedicado a ele seja maior que aquele amor dedicado pelo pai por um filho, ou o amor de um filho por um pai. Jesus exige aqui um amor maior para ele. É uma megalomania terrível. Você tem que amar a mim mais do que você ama seu pai. Você tem que amar a mim mais do que você ama seu filho. Veja aí o absurdo, né, das palavras de Jesus. E isto é porque Jesus te ama e te ama profundamente. Veja aqui outra passagem. São várias. Aqui apenas uma porque o quadro é pequeno. Outra aqui. Em Marcos, capítulo 13, versículo 13, Jesus também, novamente, lá no princípio das dores, quando ele comunica aos discípulos aqui, né, sobre o fim dos tempos, como já mostrei em vários vídeos, a volta de Jesus era para aquele tempo, para a sua época. Mostrei isso aqui em uma série de vídeos, né, com o título Jesus não voltará. Todo o Novo Testamento é a prova clara, cristalina, de que o fim do mundo, os cristãos primitivos pregavam essa loucura para seu tempo. E Jesus falhou, né, como vimos, não é? Pois bem, então aqui veja o que está lá no princípio das dores. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então Jesus diz aqui que só será salvo aquela pessoa que o aceitar como seu salvador pessoal. Essa pessoa que o aceitar como seu salvador pessoal, essa pessoa será salva. Já quem não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, esse aí vai para o inferno, mas só quando morrer. É a loucura cristã da figura do inferno. Pois bem, então você vê aqui que Jesus era megalomaníaco, tinha mania de grandeza. Ele queria amor só para ele. Isso aqui não é amor em canto algum. Amor é uma coisa sublime. O amor extravasa a reciprocidade. Quem ama não exige reciprocidade. Quem ama não exige reciprocidade. Antes aqui, veja outra coisa, como os cristãos são criativos.
Jesus pregava o fim do mundo para seu tempo, como já mostrei aqui, né? Isso em todo o Novo Testamento. Agora veja como os cristãos são criativos. Líderes religiosos enganam os pobres fiéis. Veja aqui: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, líderes religiosos pegam essa passagem aqui e dizem nas igrejas que isso aqui é uma profecia que está sendo cumprida hoje. A gente vê por aí, principalmente na Ásia, principalmente no Oriente Médio, naquela região própria da Bíblia, a gente vê ali cristãos, hoje, ano 2017, cristãos perseguidos, né? Cristãos barbaramente mortos por outros religiosos e não por ateus. Então você vê o sofrimento de alguns cristãos, hoje ainda, ano 2017, em áreas restritas, áreas reservadas. Não é isso? Tivemos agora cristãos cóptas no Egito, né, que foram mortos ali. Por quem? Por ateus? Não, por religiosos. São religiosos matando religiosos. Pois bem, então essa perseguição a alguns cristãos em áreas restritas do planeta Terra, essa perseguição aí hoje é quase nada em relação à perseguição aos cristãos na época aqui do Novo Testamento. Sempre digo que para entender a Bíblia é preciso conhecer os costumes da região em que a Bíblia foi escrita. Época, tem que conhecer isso aí. Se não conhecer, você será facilmente enganado. É fácil explicar o que está na Bíblia. É preciso que você estude a sociologia bíblica, o mundo naquela época, os costumes daquele povo. Quando está escrito aqui, sereis odiados de todos por causa do meu nome, isso aqui era para o tempo de Jesus, em que os cristãos ali, no início do cristianismo, os cristãos sofriam perseguições terríveis. O próprio Jesus aqui, a figura de Jesus, nos evangelhos, você vê Jesus sendo perseguidos ali por seus conterrâneos descontentes com seu discurso. Você vê judeus ali, isso dentro da literatura do Novo Testamento. Você vê Jesus ali correndo, escapando da fúria de alguns judeus. Você vê ali Jesus brigando com fariseus e saduceus. Isso aqui, os cristãos, sereis odiados de todos por causa do meu nome, não é para a época de hoje, e sim para a época aqui de Jesus. Porque aqui a perseguição aos cristãos era feroz. Hoje não. Aqui no Brasil, por exemplo, quem é que persegue os cristãos? Quem é que odeia os cristãos e praticam violência física contra os cristãos aqui no Brasil? Nada disso. Nada disso. E além do mais, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aqui os cristãos, no início do cristianismo, eles eram perseguidos. Só que a coisa aqui virou ao contrário. Quando, por exemplo, Constantino se converteu ao cristianismo. Quando ele se converteu ao cristianismo, a situação dos cristãos ficou boa. Porque antes da conversão de Constantino, os cristãos eram perseguidos. Depois da conversão de Constantino, aí os cristãos que eram perseguidos passaram a ser perseguidores. Daí você vê na história do cristianismo, né, cristãos matando seres humanos, né? Temos ali com a Igreja Católica, né, em maior grau, e também com os protestantes, não é? Cristãos matando seres humanos em nome do Deus aqui também da Bíblia. Tudo isso é história. Isso não chega ao conhecimento dos fiéis que frequentam igrejas, até porque, como
a razão se afasta da religião, a razão se afasta da crença religiosa, como dizia Freud, os cristãos não percebem essa verdade. Quando eles leem isso aqui, sereis odiados de todos por causa do meu nome, eles pensam que é uma profecia bíblica que está sendo cumprida hoje, ano 2017. Como sempre digo, a Bíblia não é para o tempo de hoje, é para o tempo dela. Quando você abre a Bíblia, você está ali sendo transportado para umas sociedades muito antigas. Velho Testamento, 4.000 anos, 6.000 anos. Novo Testamento, 2.000 anos. Como dizia Freud, mais uma vez coloquei aqui o grande Freud, Sigmund Freud, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, na página 89, ele diz aqui bem claro: sabemos aproximadamente em que épocas e por quais homens as doutrinas religiosas foram criadas. É preciso que você entenda a doutrina cristã, porque sabemos em que época elas foram criadas, as doutrinas cristãs. Sabemos em que épocas elas foram criadas e sabemos por quais homens elas foram também criadas. Portanto, aí, quando um cristão diz Jesus te ama, esse amor aí não é verdadeiro, porque Jesus vai mandar para o inferno dentro da fantasia da doutrina cristã que inferno nenhum existe, que Jesus vai mandar para o inferno todas as pessoas que não o aceitarem como seu salvador pessoal. Isso não é amor, isso é doença, é ódio. Como eu digo, amor não exige reciprocidade. Um pai ama o filho e o pai não exige que o filho o ame. Um filho ama o pai e não exige que o pai o ame. O amor é uma coisa gratuita, é uma dádiva. O amor não exige reciprocidade. Já o amor de Jesus, não. Se não acreditar nele, basta não acreditar. Aí você vai para o inferno. Se você amar seu pai mais do que você ama Jesus, você vai para o inferno. Você não é digno de Jesus. Se você ama seu filho mais do que Jesus, você vai para o inferno também, porque você não é digno dele. Você vê o que é a ignorância religiosa, né? E isso aí é uma religião com 2 bilhões, hein, de fiéis. Imagine, né? 2 bilhões. Pois bem, vamos aqui encerrar cantando Elvis Presley, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Muito obrigado.